Comissão de Esportes fez uma vistoria técnica no Maracanã na quarta-feira e constatou melhorias durante a gestão do Flamengo e do Fluminense, que assumiram a administração do estádio após o fim do contrato com o consórcio Maracanã. De acordo com Luiz Augusto Brum, presidente do Comitê de Fiscalização e Gestão do Maracanã, de abril até hoje, a administração temporária dos clubes já conseguiu, por exemplo, repor 5.000 cadeiras que estavam faltando no estádio. Além disso, o gerador e o sistema No Break, que mantém a iluminação em casos de queda de energia, foram consertados e estão funcionando no automático. O presidente da comissão, deputado Léo Vieira, reconheceu os avanços e afirmou que vai cobrar da antiga gestão o que foi feito com os recursos disponibilizados pela FIFA para a manutenção da lona que cobre a arquibancada e que até hoje não foi realizada. Essa lona foi uma lona com custo elevado, feita por alpinistas alemães, que tem uma garantia. Segundo informações, a garantia foi paga ao concessionário antigo, porém nós vamos convocá-lo para poder dar explicação desse dinheiro, onde foi parar, porque não foi feito o conserto na lona, que já encontra-se com alguns furos. O Comitê de Fiscalização e Gestão do Maracanã quer investir em outras áreas do complexo, além do estádio. O Maracanãzinho, por exemplo, pode comportar 11.000 pessoas e só recebeu 2 jogos de basquete na gestão Fla-Flu. O presidente do Comitê de Fiscalização lembra que grande parte desse abandono de algumas estruturas é por conta da instabilidade do antigo contrato com o consórcio Maracanã. Hoje a gente vê o Maracanãzinho que necessita urgentemente de uma exploração, tá? Por parte do permissionário hoje, Flamengo e Fluminense, que possui as modalidades olímpicas. Então a gente entende e tem conversado com eles para que tragam essas modalidades para o Maracanãzinho, tá? E o Júlio Delamare e o Célio de Barros hoje estão sobre a responsabilidade da Secretaria de Esporte e da SUDERJ, que também está fazendo um trabalho legal dessa exploração, mas ainda tem muito a melhorar, né? Precisamos melhorar muito. O Maracanãzinho atualmente está com problemas na cobertura, como queda de reboco e infiltrações. Outro espaço que poderia ser melhor explorado é a torre de vidro do Maracanã, que hoje está inutilizada. Viemos hoje aqui nessa visita técnica acompanhar de perto o que tem sido feito, o que foi feito e o que pode ser feito para explorar melhor um espaço tão conhecido mundialmente e levar do Rio de Janeiro essa imagem tão positiva que é o Maracanã, o Maracanãzinho e todos os espaços que faz esse complexo ter essa visibilidade muito importante para o nosso estado. Os deputados da Comissão de Esporte reforçaram a importância de vistorias como essa para fiscalizar concessões e dar mais transparência para a população. O nosso compromisso é de estar fiscalizando todas as áreas do esporte dentro do nosso estado, que o nosso compromisso é trabalhar com honestidade para a população. Estamos ouvindo aqui o Luiz, né? Ouvindo o que ele realmente falou sobre as empresas, né? Da Odebrecht, sobre o que está acontecendo com o Maracanã, que tem os contratos. Nós viemos aqui para ouvir e vamos analisar e vamos ver da melhor forma que a gente pode conduzir essa comissão e essa inspeção aqui no Maracanã. Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado se reuniu para debater a nova edição da Semana Nacional Lixo Zero, que este ano será comemorada junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e terá como tema biodiversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. O evento é uma realização da Câmara de Desenvolvimento Sustentável do Fórum e tem como objetivo mobilizar a sociedade sobre a redução dos resíduos sólidos, além de apresentar ações de empresas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do país. A gente vai realizar um evento no plenário da LERJ com o objetivo de discutir 2 temas que são convergentes. Um é redução de resíduos, em comemoração à Semana Lixo Zero, que o Fórum historicamente já realiza eventos nesse sentido de mobilização da sociedade e também de reunião de cases interessantes sobre o tema e juntando também a oportunidade de falar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema esse ano a bioeconomia. Então a gente está reunindo empresas que já estão fazendo diferença, já estão trabalhando com essa agenda e as próprias instituições do terceiro setor e a academia, né? Pensando sobre esses 3 eixos, de que forma essas iniciativas podem contribuir para uma agenda de um Rio mais sustentável. Durante o encontro, representantes do SEBRAE do Rio de Janeiro e do Conselho Regional de Contabilidade contribuíram com propostas para o evento. O
O Conselho está diretamente envolvido em ações relacionadas ao que nós chamamos de PVCC, que é um programa de valorização do profissional da contabilidade ligado às ações sociais, de um modo geral. E esta é uma das razões pelas quais o Conselho apoia o Fórum. Algumas dessas reuniões são realizadas aqui em nossas instalações por este motivo. E vários profissionais da contabilidade são especialistas hoje em organizações não governamentais e no terceiro setor. Então, nós temos um viés muito forte de colaboração e de participação no fomento a ações que digam respeito ao desenvolvimento da mentalidade da sustentabilidade. A ideia é trazer experiências de empresas que trabalham na questão da redução ou no reaproveitamento do resíduo no próprio, como subproduto do processo deles. O setor empresarial, a gente tem apoiado, o Sebrae vem apoiando com ferramentas e consultorias tecnológicas subsidiadas em até 70%, que buscam trabalhar a gestão de resíduo, a redução e a diminuição do desperdício num processo produtivo do setor empresarial de pequeno porte. O Corpo de Bombeiros afirma que criar uma nova geral no Maracanã exigiria uma obra grandiosa com mudanças estruturais como ampliação de corredores e instalação de barreiras anti-esmagamento. O regime de recuperação fiscal pode ser um empecilho para a reforma. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Fernandes, explicou que todo tipo de intervenção em estádios de futebol deve ser muito bem pensada e discutida para trazer apenas benefícios para a população, sem risco aos torcedores. A última reforma, ela não tinha essa previsão. Então, toda a infraestrutura que está colocada lá, ela não tem essa previsão de atendimento com o público em pé. Então, a modificação ela não é simplesmente a retirada de cadeiras e a criação de novos lugares. A retirada de cadeiras ela precisa de um estudo na base estrutural para saber se a estrutura suporta esse novo número de pessoas. Esse novo número de pessoas ela exige um degrau de arquibancada adicional e um número de saídas. Na audiência pública conjunta das comissões de Esporte, Habitação e de Obras Públicas, foi debatido o projeto de lei que autoriza o Estado a realizar obras no Maracanã para a criação de setores populares. O deputado Maxi Lemos reforçou a importância cultural e histórica da geral, mas lembrou que é preciso pensar tanto na viabilidade econômica quanto na adequação do estádio para competições internacionais. É importante? Eu sou a favor. Agora, tem um custo, quem é que vai pagar essa conta? E aí foi o que eu coloquei aqui para os clubes estão dispostos a investir. Por quê? O Estado está no regime de recuperação fiscal. O Estado não pode gerar novas despesas sem ter origem, sem ter fonte financeira. Por isso é o meu questionamento. Agora, o projeto é maravilhoso, nós vamos trabalhar, no meu ponto de vista, a minha articulação é para que aprove, desde que os recursos sejam garantidos e a segurança esteja garantida. A presidente da Comissão de Habitação, deputada Zeidan Lula, defendeu que é preciso pensar numa estratégia que mantenha a segurança e o conforto do Maracanã, mas popularize os jogos, levando o torcedor de volta para o estádio. Não há nenhum regulamento que impeça a formação de um espaço para geral de ingressos populares. O que a gente precisa com esse pontapé inicial, a aprovação desse projeto aqui na casa, a gente vai começar a fazer a discussão da execução desse projeto, que é discutir a segurança, discutir a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, isso. Para isso acontecer, tem que ter um interesse do poder público. E o projeto e a casa aqui ajuda nesse sentido, porque senão essa discussão nunca acontece. Estiveram presentes na audiência torcedores do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Orlando Guilhom afirmou que o Maracanã é do povo e que depois da modernização do estádio para as competições internacionais, grande parte da população ficou impedida de assistir aos jogos por conta dos valores elevados dos ingressos. Nós, do movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, temos desenvolvido, dentro e fora dos estádios, uma campanha que nós chamamos Pelo Direito de Torcer, que tem vários eixos de mobilização. Um deles, talvez o mais importante, é exatamente essa luta contra a elitização do nosso futebol. Uma luta por ingressos mais baratos e pela volta da geral no Maracanã. Nós temos percebido ao longo dos últimos anos que a nossa torcida está cada vez mais elitizada, cada vez mais rica, cada vez mais branca,
e o negro, o pobre, favelado, o torcedor de raiz. O nosso povão está cada vez mais fora do Maracanã e dos grandes estádios aqui do Rio e do Brasil. Os dirigentes do Flamengo e do Fluminense disseram que é de interesse dos clubes lotar as arquibancadas, mas lembraram que atualmente o custo para realizar uma partida no Maracanã é muito superior ao da época da Geral. Fernando Augusto, diretor do Fluminense, contou que muitas vezes oferecer ingressos muito mais baratos acaba gerando prejuízo para os clubes. Quando você fazia um jogo no Maracanã, você não tinha nem metade dos fornecedores que a gente tem hoje. Nós hoje tratamos com quase 100 fornecedores para um jogo, né? Desde catraca, bilheteiro, restaurante, segurança, internet, telefonia, rádio. Tudo isso está associado no jogo. Então o jogo encareceu demais. O deputado Léo Vieira, presidente da Comissão de Esportes da Alerj, sugeriu a realização de novas audiências públicas com a presença da FIFA, da CBF e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é aprofundar a discussão sobre a viabilidade e as consequências da volta da Geral do Maracanã. Se a gente quer tornar popular o Maracanã, é importante que a FIFA entenda, e a CBF, que o Brasil não tem a mesma condição econômica das pessoas que moram na Europa. Então é por isso que eu acho necessário trazer, para eles entenderem que a nossa realidade é diferente da Europa, resguardando, lógico, todos os direitos de segurança às pessoas que vão ao Maracanã. O déficit atuarial do Rio Previdência, que é a diferença entre a receita e todas as despesas presentes e futuras, chega a 250 bilhões de reais. O valor foi divulgado em audiência pública na segunda-feira. Para a CPI do Rio Previdência da Alerj, as operações de antecipação de royalties do petróleo para a capitalização do sistema contribuíram para o crescimento do rombo. O Rio Previdência optou por, ao invés de cobrar do Estado que fizesse os repasses necessários para o seu equilíbrio, o Rio Previdência foi levado pelo próprio governo a fazer operações internacionais de antecipação de receitas de royalties e participações especiais. Essas operações no mercado internacional foram se mostrando cada vez mais desvantajosas para o Estado, especialmente depois que houve a redução do preço do barril de petróleo de 2014 para 2015. Mesmo assim, no ano de 2018, o Estado fez mais uma operação em condições já absolutamente desfavoráveis. Tudo isso foi levando a um cenário onde o Rio Previdência, num período curto de 4 a 5 anos, antecipou mais de 10 bilhões de receitas em royalties e vai ter que pagar, no total, somando o conjunto, o serviço dessas antecipações, mais de 30 bilhões de reais. Segundo o ex-diretor do Rio Previdência, Luiz Cláudio Gomes, a antecipação de royalties do petróleo para a capitalização do sistema foram necessárias para garantir o pagamento da folha, já que o Estado não tinha recursos em caixa para pagar aposentados e pensionistas. O Estado ele não tinha recursos, para financiar todo o déficit atuarial financeiro, gerado pelo déficit atuarial. Isso porque nós já estamos entrando na crise financeira que o Brasil enfrentou aí de 2013 a 2015, 2016. A gente não pode esquecer que foi a pior crise da época da República do Brasil. Então, realmente, a arrecadação caiu, preço de petróleo, infelizmente, tivemos uma baixa durante esse período. Então, a situação do Estado ficou realmente grave. E ficou clara a incapacidade do Estado de financiar, não havia recursos. Então a escolha era, ou você deixa de pagar folha, ou você procura outras fontes de recurso. Para o Tribunal de Contas do Estado, o Rio chegou a esse déficit atuarial porque não se preparou para enfrentar o problema. O fundo sempre foi capitalizado. Lógico que a execução dessa aqui não foi. Na verdade, o fundo deveria ser guardar recursos, mas não foram guardados. Eu quero deixar aqui, até relembrar aqui, que a partir de 2013, quando a segregação de massa é feita, aí sim, parte do sistema passa a ser simples, ou seja, financiamento de caixa. Só a partir desse momento. Anterior a 2013, nunca foi. Isso nunca existiu. Lógico, a operacionalização dos gestores o levaram a isso. Essa é outra questão. Ou seja, não fizeram... Tem o dever de casa, de quê? De realmente poupar os recursos e guardá-los para o futuro. Agora é o momento de conferir as dicas do nosso guia cultural.
Neste fim de semana, a companhia canadense Ballet Jazz de Montreal encerra sua temporada no Brasil com o espetáculo Dance Me no Teatro Municipal do Rio. Apresentação sábado às 8 da noite e domingo às 4 da tarde. Na próxima sexta, dia 13, a banda El Efecto sobe ao palco do Circo Voador na Lapa a partir das 10 da noite. Mais informações no site do Circo Voador. Felipe Lorenzo volta ao Rio de Janeiro para apresentar seu novo show no dia 11 de setembro na Áudio Rebel em Botafogo. Com uma forte marca da música afro-baiana, o músico promete levar um show dançante e cheio de novidades para quem se interessa pela nova música produzida na Bahia. Ingressos a R$20. Brilhos que nascem nas mãos do menino. Neste domingo, na região serrana, tem Jequitibá do Samba mais Alice Passos no Sesc Quitandinha, em Petrópolis. O grupo faz um tributo aos 70 anos de Paulo César Pinheiro. No dia 10, eles se apresentam com Áurea Martins no Teatro Sesc Ginástico, no centro do Rio. Por falar em região serrana, a Rota Cervejeira RJ promete novidades para a edição deste ano do Mundial Della Biere no Rio. O evento acontece até este domingo com diversos rótulos de cervejas e chopes artesanais. O uso de lúpulo fresco, por exemplo, é a grande novidade. Mostra de Artes Cênicas do Sesc apresenta peças de grupos da Zona Norte aprimoradas por diretores consagrados. Neste domingo tem a apresentação da peça Sound Circos no Sesc Ramos e Nanã no Sesc Madureira. As sessões são gratuitas. Retornando de turnê por Portugal e Espanha, o músico carioca Artus Fock é a atração do dia 12 de setembro na Casa Julieta Serpa, no Flamengo. O show começa às 9 da noite e os ingressos custam a partir de R$30. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.